Entrevista com Carmen Chaves para o projeto Marcas da Memória em 16 de dezembro de 2011. Entrevistadoras Raíssa Paz e Rebeca França. Pode ir. Pronto, primeira coisa assim sobre a infância, né? Eu nasci num bairro da Boa Vista e morava numa rua tipo uma vila e nós éramos 5 irmãos na casa, todo ano tinha um. Então era uma rua assim que não tinha calçamento e moravam várias pessoas conhecidas na rua, todo mundo tinha muita intimidade, e do outro lado da rua era um colégio, que eu não me lembro o nome dele agora, mas era um colégio bastante conhecido aqui, um professor bem, depois ficou um centro de um fim de semana pessoal israelita, e hoje é um prédio. Então nessas casas, na primeira casa morava um senhor que era músico e trabalhava na rádio, Beni Valkoff, que ele foi a primeira pessoa que colocou música de jazz na rádio aqui. E a mulher dele era cantora, ele tinha 2 filhos, um era Jaime, o outro eu não lembro o nome. Na segunda casa morava minha avó e meu avô, e eles vinham, os primos que moravam num sítio fora de Recife, vinham para aula e depois de tarde ficavam na rua. Na terceira casa morava uma tia minha, Alice, com 3 filhos. Na quarta casa morava uma senhora que a gente chamava Vovó Lili, ou Dona Lili, que tinha 3 filhos, sobrinhos aliás, que ela criava. Depois tinha a nossa casa, que era 99, eram 5 crianças. Depois eram 2 portugueses na casa seguinte. Na outra casa era Silvio Campos e Edna Altino, com 2 filhos, Gustavo e Andréa. E na casa seguinte era, eu não me lembro o nome do pai, mas era uma pessoa que tinha um colégio, que era o Colégio Carneiro Leão, era alguma coisa Azevedo, que é o pai de Luciana, e tinha várias pessoas nessa casa, várias crianças, uns 4 ou 5. E depois aí tinha assim, que essas eram as casas de vila, tipo de vila, que eram conjugadas uma assim, só num lado, o outro então era livre, assim, 2 em 2. E aí depois tinha algumas casas e no fim tinha um terreno vazio. Depois dessa minha tia Alice foi morar nos Estados Unidos um tempo, e depois quando ela voltou ficou pouco tempo lá e foi para o Rio. Então nessa casa foi morar uma outra família que tinham 2 meninas, Aninha e uma outra assim bem branquinha, que a gente chamava ela das macaxeiras. Só vivia de sapato, nunca tirava o sapato, tomava banho de tarde, ficava tudo assim. A gente não, era a maior bagunça total, né? Brincando na rua o tempo todo, aí subia, pegava fruta, fazia academia, barra bandeira, enfim, era no meio da rua mesmo, brincadeira direto o tempo todo. E quando a gente era pequena, ainda que não ia para o colégio, férias, a gente sempre ia para... Às vezes ia com um avô para o Engenho, Vênus, que era em Água Preta. Aí tinha algumas coisas muito interessantes, que ele era advogado, às vezes pegavam... Ou a gente ia no trem comum, ou eu pegava um carro especial para ele, que ele acha que ele era advogado da rede. Que era ingleses, né? E aí tem muitas histórias, ia para o Engenho, aí ficava por lá, e aquela brincadeira toda. Ou às vezes a gente ia para... passava as férias numa casinha, onde é Setúbal hoje em dia, mas que Boa Viagem era
terminava ali onde tem a pracinha, tinha bonde que ia para lá, e ali tinha um terminal do bonde, tanto que muitas pessoas ainda chamam o lugar de circular de Boa Viagem, que era onde o bonde fazia a curva, o circular do bonde. Nesse lugar tem uma coisa que eu não falei ontem, né, mas que é interessante, que foi a primeira vez que eu vi um telefone. Então era uma moça com um negócio e tinha um aparelho assim com uns pontinhos que ela enfiava no negócio que devia ser os números, né, e aí as pessoas se falavam. E aí mais pra frente tinha uma casa, umas casinhas muito pequenininhas, que tinha assim um micro terraço, uma salinha e 2 quartos, eu acho, e a gente ficava nessa casa. Eu sei que mamãe levava umas malas duras, que era como se fosse um baú, em cima do baú, e fazia um colchãozinho e dormia uma parte da criançada. Não cabia, não tinha cama para todo mundo. Então, às vezes era pelo corredor, não sei o que. Então, eu me lembro muito de passear na praia, de ficar na praia. Todo mundo, a gente tem até foto, muita foto dessa época. Tem um senhor que morava por lá que gostava de tirar foto da gente, e aí deu a meus pais. E tem. Aí sim, às vezes ia gente para lá, um amigo, e eu me lembro que para trás tinha muito cajueiro, e já mais para trás já era um mangue. Bom, isso era bem pequenininho. Depois, quando a gente foi pro colégio, foi a primeira, né? Eu estudei no João Barbário, acho que... Era uma escola pública? Foi escola pública, mas na rua Conde da Boa Vista. E eu me lembro de ter visto a construção dessa Conde da Boa Vista todinha. A gente ia a pé de casa, eu morava na rua Arthur Orlando, que era uma transversal da Dom Bosco. E no fim da Dom Bosco, para a direita, era a Conde da Boa Vista, e no lado esquerdo era uma rua que se chamava 4 de Outubro, que ia dar no DEP. Então, essa época daí, foi assim, colégio, muita gente conhecida, até alguns que são meus colegas de turma, outros que a gente que fez música, várias coisas, pessoas que são aqui da universidade, professores, até hoje o vice-reitor atual foi desse colégio, que foi da minha classe, eu acho. E depois o outro reitor, Geraldo Pereira, também. Aí tem outras pessoas, tem outros médicos e tem gente ligada à música e tudo. Na rua, assim, tinha, aí esqueci de dizer, né, que tinha a mãe de Andréa, que a gente chamava Tia Dedé, que ela cantava, estudava canto lírico. E aí a gente ouvia ela solfejando. E também ela... Ana Lúcia tinha uns primos, André e Gustavo tinham uns primos, que era filho de Evaldo Altino, e a gente chamava de tia, a mãe, tia Ivete, e eram 3 meninas, Cristiana, Ana Lúcia e Luciana. Então, essas daí a gente brincava também muito com elas na rua, e depois foram colegas no João Barbário, e depois a gente foi colega mais adiante no Veracruz, e é uma amizade que existe até hoje. Um menino, os filhos dela me chamam de tia e tal. É bem interessante. Depois, assim, no primário, uma coisa que foi interessante era assim, quando chovia, a gente tinha que usar galocha, porque ficava tudo enlameado, e nós vimos a construção da atual Conde da Boa Vista. Quando a gente via assim, pra que essa rua tão larga? Era gigantesca, né? 4 pistas, não sei o quê. Então, passo por passo, aquilo era um barro danado, a gente viu aquela construção inteirinha. Mas era um lugar, um espaço vazio, ou tinha casas ao redor, onde é a atual Conde da Boa Vista? Não, eles derrubaram algumas casas, derrubaram casas, eles alargaram bastante. E o colégio, o João Barbário, ficava do lado esquerdo, assim, indo do derby, da direção do derby para o rio, né? Ficava do lado esquerdo. Eu acho que não tem mais essa construção, não tenho certeza. Acho que tinha até um tempo atrás. Mas era um colégio grande, sim.
Não, no 13 de maio tem uns colégios ao redor, mas eu não sei se é o João Barbalho, tem Luiz Deve ter Delgado. sido rebatizado, né? Na Conda Boa Vista tem No colégio? 13 de maio. Não, na Não, Conda não, Boa Vista mas não é tem na não. Conda Boa Vista mesmo, era mesmo na Só Conda. tinha o Marista, né? É, do outro lado, do lado de cá. Era do lado contrário do Marista. Não tem. Não sei. Ficou alguma órgão do governo algum tempo, alguma coisa de química ou farmácia, não sei o que foi. Mas era uma área bastante grande. Assim, me lembro de algumas coisas, assim, dessa época me lembro que teve um vez que tinha uma apresentação em que eu era Chapeuzinho Vermelho. Aí eu com uma capinha, com uma florzinha, uma cestinha, com uma florzinha, não sei o quê. Lembro também que tinha essa voz meio diferente. E aí ia cantar, nunca dava certo. Porque não era voz nem de mulher, nem era voz de homem. E então sempre ficava fora do tom. Mas pronto, assim, depois eu me lembro que eu fui fazer uma prova para a admissão, né? Era a quinta série. Eu estudei lá no Jardim da Infância até a quarta série. Eu fui fazer uma prova para a quinta série e passei quando eu estava no quarto ano, mas aí achava que era melhor não adiantar, deixar na idade. Aí eu depois fiz outro vestibular, outra vez a prova e saí desse colégio para o Colégio das Damas. Nessa história assim que eu falei, ontem eu falei, mas não foi gravado, né? Então hoje eu vou repetir um pouco. Então assim, como era uma casa que tinha embaixo duas salas, um lavabozinho, a escada, a cozinha, um quartinho e um terraço, e em cima eram 3 quartos e um banheiro. Então nós, as meninas, dormíamos num quarto com 2 beliches e tinha um armário que tinha 4 portas, cada porta era de uma e 4 gavetas. E no meio tinha assim um portinho pequeno na parte de cima. E aí era assim, não era de ninguém. E meu pai e minha mãe dormiam no outro quarto, e o terceiro quarto, que dava para trás, ao lado do banheiro, era um gabinete de estudo, onde tinha muito livro, eram uns 3 a 4 metros, mais ou menos, com 3 metros, 12 metros mais ou menos de livro, com prateleira. Eu acho que o gabinete tinha uns 4 metros, a largura mais ou menos uns 3 metros. Aí tinha uma parte que tinha um livro de romance e tinha um armário, como se usava antigamente, daqueles que tinha um vidro para botar livro, mas tinha 2 prateleiras. Então tinha uma prateleira mais baixa e aqui tinha outra prateleira onde aparecia a parte superior do livro. Então era um armário que tinha bastante livro. Meu irmão dormia lá nesse gabinete às vezes, quando o papai ia no engenho. Nesse período, quando minha irmã caçula se batizou, eu acho que eu devia dar com uns 8 ou 9 anos, sei lá. Demorou o batismo dela, porque o padrinho era tio Juca e a madrinha tia Cecê. O tio Juca é irmão do papai e tia Cecê é irmão de mamãe. Então era assim, que descasava o padrinho para poder encerrar a prole. E aí eu me lembro nesse dia de vovô dizendo que ia vender o engenho. E aí foi muito engraçado, porque os filhos dele eram considerados pessoas, alguns muito inteligentes. Aí ele ficou fazendo muita brincadeira. Mas papai, eles adoravam a avô, que eles chamavam de Maroca. E o que foi de Maroca não se dá, não se vende, não se troca. Eu me lembro dessa frase. E aí, não, mas eu vou vender, mas não pode sair da família. Mas não precisa. Aí os filhos não conseguiram matar a charada. E eles, mas pode sim. Aí eu pensei que você era inteligente, aí começou a fazer gozação com os filhos que eram considerados inteligentes, e ele ficou gozando tudo, deu aquela gargalhada bem grande, que segurou a barriguinha assim dele. Se eu vou vender a vocês e vocês vão comprar a mim.
E assim ele fez. Então foi no dia do batizado da minha mãe. Isso. Eu nunca esqueci essa história, porque achei muito engraçado. Então os filhos compraram ao pai, aí quem ficou de cuidar desse engenheiro era tio Nelson e papai. Só que tio Nelson era nem sempre ia e papai cuidava mais. E aí a gente começou a ir muito mais com o engenho, né? E essa ida para o engenho foi também vendo a construção da BR-101 todinha, desde aqui de Recife até Palmares. Antigamente era uma estrada bem pequenininha que passava assim na frente do engenho, quando a gente estava lá com o vovô, quando era menorzinho, que o vovô ia para o engenho, passava uma estradinha que tinha assim, 2 negócios de pedra e no meio umas pedrinhas quebradas, quer dizer, só era para passar um carro. E daí passava de frente da casa mesmo, o Rio Mundo assim, do lado. E aí depois essa outra que a gente viu construir inteira, a ida para lá era muito engraçada, porque era um jipe, e nesse jipe ia motorista, papai e mamãe na frente, no banquinho do lado ia nós, 3 de um lado, 2 do outro e às vezes a empregada no terceiro. Então era assim, né? Aqueles baúzinhos, assim, achei que esse tal mala baú, sei lá como era o nome, e em cima toma e planta para, sei lá, laranja, fruteira, não sei o que, sempre tinha planta para levar, era uma coisa. Eu me lembro que eu enjoava muito, sempre vomitava. Aí a gente ficou muito indo passar umas férias nesse engenho. E daí a gente não tinha muito, quer dizer, tinha muito o que fazer de brinquedo, assim, mas brincava de andar a cavalo, de dar levada, tomar banho, não podia entrar no rio porque tinha cistosoma, mas aí a gente ia olhar a cachoeira e pisava nas pocinhas, todos nós pegamos cistosoma. Quando chovia fazia muita brincadeira, tem uma casa de guarda-lenha que a gente aí fazia 1000 casas lá, botava pano, inventava coisa que era o ponto do cavalo chegar, brincava de índio, não sei o que, e de cowboy, o cowboy ia no cavalo com sela e o índio no cavalo sem sela, e às vezes era só de calcinha, esse cara tudo marcado, né, da palha da cama. Aí construía casa, fazia fazendinha com laranja, limão, boi. Uma vez a gente derrubou, tinha uns coelhos lá também. Uma vez a gente derrubou um pedaço do morro e fez uma casinha de bambu. Ficou bem interessante. E uma vez ou outra a gente fez uma casinha em cima de uma árvore. Era muito treinamento. E eu me lembro também uma coisa que eu achei engraçada, quando a gente foi logo para o engenho, eu tinha 10 anos, eu acho, mais ou menos quando o papai e o Nelson começaram a cuidar. E aí do lado da casa tinha um jardim, vovô tinha medo de cobra e era muito sem árvore por perto, e mamãe foi botando as árvores, o jardim, as plantas, etc, etc. Tem uma cena hilária, tinha umas cadeiras de leitura e a cadeira tinha uma gavetinha para você botar o livro. Eu estava lendo lá nessa cadeira, quando eu abri a gavetinha tinha uma cobra, aí eu saí e disse minha irmã uma vez pisou na cobra coral, mas a sorte dela é que ela pisou na cabeça. Aí pegaram, mataram a cobra, botaram no vidro, com álcool. E sim, era uma coisa que logo quando a gente foi para lá e tem um pé de frutapão. Frutapão, quando o frutapão estava assim, mais seco, aí a gente acendia como se fosse um charuto, porque veio papai fumando charuto, né? Como se fosse charuto. Aí quando a gente chegou logo que chegou na gente, chegou aqui, pé de frutapão altíssimo. Aí a gente vai subir, aí a mamãe olhou assim, aquela fileirinha de filho, né? Uma escadinha de 10 a 5, né? Aí vamos subir, cuidado para não cair. Pronto, foi só. Então eu achei que foi assim, subindo Goiabeira, a gente conseguia subir até num pé de laranja ou de lima, não sei como, quanto eles estimam, eu não sei como é. Mas era muita trela, né? Era muita trela, muitos passeios, andava muito. Botava assim farnelzinho, aí ia passear
pelo engenho, aí tinha uma mata, quando você chegava na mata, a temperatura mudava, era muito mais fechado do que é hoje, né? Muita coisa assim, ia fazer passeio para lá para Camarão, às vezes ia para um engenho de Gravatar, que tinha sido do bisavô da gente. E tinha alguém que morava lá, ia olhar o engenho, ia ver saber. Onde era esse engenho, dona Carmen? Esse engenho era em Água Preta, no município de Água Preta, mas ele era 1 quilômetro de Palmares. E a gente ia para Palmares também, como era 1 quilômetro mais ou menos de estrada, tinha um engenho Paú, que era de Linda, eu esqueci o nome do marido dela, mas às vezes a gente ia para lá, era daqueles, como o engenho da gente do vovô tinha sido antes, era oco embaixo, de botar cela, essas coisas, e a gente ia muito lá. E também ia à cidade, ia para a cidade, mas geralmente a gente ia de carro, né? Mas podia, dava para ir a pé. Para a cidade de Palmares. Hein? Dava para ir a pé? Dava 1 quilômetro e pouco. Junto da gente tinha um engenho chamado São Manuel, que também tinha meninos, às vezes a gente se juntava e brincava. Geralmente a gente, quando ia para o engenho já maiorzinho, aí sempre levava amigo. Mas o engenho funcionava assim enquanto engenho ou era mais feito? Não, já era plantação de cana. Ele já tinha sido engenho, já tinha moído, já fazer rapadura, não sei o quê, mas depois já virou. Quando a gente foi, quando o vovô vendeu, uma coisa que a gente viu era que tinha tido uma devastação assim, muito grande na mata. Então, assim, de frente para a casa dele, tinha umas madeiras assim de 20 por 20, mais ou menos. E o cara que tinha arrendado o engenho botou as iniciais dele naquela madeira. Quer dizer, ele tirou madeira boa, assim, madeira de lei, de lá bastante. Deu uma boa limpada no negócio. Isso. Então, assim, muita coisa. Uma das coisas que a gente fazia também nas férias era levar livro para ler. Aí fizemos um clube de leitura e tinha 2 primos que iam lá, um primo filho de Nelson, que é Nelsinho, que chegou lá com o Jorge, filho de um neurocirurgião daqui. E esse Jorge depois largou medicina e foi fazer literatura. E quando ele chegava lá, que viu a gente com aquele clubezinho de leitura, ficou impressionado, porque a gente tirava o livro, depois a pessoa tem que fazer uma ficha, o que é que tinha achado, não sei o que. Eu fazia, encheu o tempo, né? Muita coisa. Uma coisa que eu não me lembrava, mas que eu fiquei sabendo num dia que eu fui para uma missa do filho de Ariano, e aí eu encontrei um rapaz lá, eu olhei para ele e disse, você é André de Lima, né? Ele disse, sou. Aí ele falou que tinha estudado no João Barbalho, eu fui tempo, disse, é mais ou menos assim. Aí ele disse que eu era quem cuidava da biblioteca, ou sei lá, aí eu tinha dito a eles, aí disse que tinha uma moça, uma menina muito chata lá, Carmen, que ela disse que aquele livro não era muito adequado para mim, aí eu disse, sou eu. Muito metida aquele livro, foi chato, muito metida que aquele livro não era adequado para ele, eu talvez não fosse aqui. Enfim, mas eu nem me lembrava disso, não me lembrava. E esses livros eram de quê? Era romance, literatura assim? Tinha romance, mas a gente lia muito um negócio da Condessa de Seguir, que era uns livros de Monteiro Lobato. Tinha uns que eram de uns, que essas são Condessa de Seguir, tinha uns livros de russo, assim, do cara, muita história que se passava na Rússia, falava do imperador, de não sei o que, de princesa, aquelas coisas assim, tinha. Não, eu não me lembro mais o nome não, tá? Me lembrei, mas isso faltou, assim, tinha um negócio que tinha um coronel, um general, não sei, General Dorachini, esse era um deles, que é muita coisa de livro assim, já faz muito tempo, né? Não me lembro mais não, mas era muita coisa que a gente levava para mim. Enfim,
Depois desse período, né, assim, o primário tudo foi assim, dessa forma, brincando no colégio, depois brincando na rua. Todo mundo procurava acabar a tarefa de casa rápido e para a rua brincar. E era uma rua que poucas pessoas tinham carro, duas só. Minha avó tinha carro e assim uma vez por ano eles vinham fazer a poda das árvores. E aí a gente fazia a festa. E pegava os galhos todinhos, botava na entrada da rua, deixava só um espaço para o carro estacionar, aí as árvores de um lado e do outro, e a rua era nossa e o pessoal respeitava. Tome e brincadeira. Bicicleta. Tem uma coisa interessante que eu gostava muito de bicicleta. Meu pai disse que eu pedi bicicleta, mas ele disse que não ia dar não. Aí eu tinha minha avó e minha madrinha que sempre me davam uns presentinhos bem bonzinhos. E eu disse, já sei o que eu vou fazer. Aí fui juntando dinheiro aí. Vovó, o que é que você quer, minha filha? Dá para você quer dinheiro. O que é que você quer de aniversário? Aqui você tem juntar dinheiro para comprar uma bicicleta. Aí minha madrinha perguntava também, sabia? Ou eu pedia a ela. Vovó, eu me lembro que perguntou, não sei se minha madrinha eu pedi. Eu sei que dessa brincadeira eu consegui juntar um dinheiro, aí me lembro que foi agora. Eu fui com os primos, esses que moravam num sítio perto, e passava a tarde lá e a gente saiu, o irmão e nós, uns 4, e fomos na loja comprar uma bicicleta Monarch. Não me lembro mais quanto foi o maior sucesso. Que bicicleta é essa? Bicicleta. Como é que você tem essa bicicleta? Comprei, como? Meu dinheiro, como? Fui pedindo ao pessoal, fui juntando, quando estava com dinheiro, fui lá e comprei a bicicleta. Aí eu adorava andar de bicicleta. Por que ele não deixava? Só perigoso? Não sei, acho que ele tinha medo, né, de sair dali, daqueles lugares, não sei qual era a história não, mas aí ele tinha que fazer mais, né? Porque eu tinha comprado a bicicleta, todo mundo chorou. Aí botava os meninos para andar na bicicleta, era uma coisa. E a gente fez muita travessura nessa rua, a gente pegava, ia pro rio, Capibaribe, pegava um barquinho e ia de um canto para outro, escondido. Ana Lúcia morava ali, onde quase de frente uma rua que tem de frente do Clube Internacional, às vezes a gente chegava na casa deles, voltava com o barquinho, voltava até ele, deixava o barco lá. Depois lá no tempo que tinha no fim da rua, era uma vez aí um cara de um cavalo, a gente não queria mais, aí a gente ficava cuidando do cavalo, nenhum pai sabia, a gente possuidor daquele cavalo lá no último terreno da casa. Tinha um negócio também muito interessante, uma irmã de vovó morava na rua do lado e o filho dela namorava com um senhor que era árabe Poxa, tá errado. Aí esse senhor, aí ele de vez em quando ele fazia lá, tinha até parreira na casa dele para poder fazer charuto de uva, né? Da folha da uva. E aí eu me lembro disso, que a gente ia para uns almoços lá, começava não sei que horas, terminava super tarde, toma comida. Também tem o negócio da missa, no domingo, ali na Igrejinha das Fronteiras. E aí tem um bocado de gente conhecida, Alex, o pai de Alex morava naquela rua dali, o pessoal de Baltar também morava por ali. Era muito, tudo mais ou menos da mesma idade. Então era assim, muita coisa, né? A gente morou nessa casa até 1965. Pronto. Depois disso, dessa fase do primário, aí eu fui estudar no Colégio das Damas. E tinha uma lotação que saía dessa rua chamada 4 de Outubro, aí alguém me levava, eu atravessava, para não atravessar a rua que era muito movimentada, e eu pegava a lotação lá, quando eu entrava na lotação, ou uma mãe ou uma empregada, eu voltava para casa. Eu descia de frente do Colégio das Damas, ali naquele negocinho de ponto do show, e na volta, ela era de duas mãos, aí na volta eu
pegava a lotação e já descia também na 4 de outubro, mas já na mão da direita, que só tinha que pegar a calçada e não atravessava nenhuma rua movimentada. Eram 2 ruas, depois a terceira que a gente morava. Eu só me lembro que o pessoal da família achou que era uma loucura de mamãe deixar ir para os colégios sozinha, mas realmente, se alguém botava e eu ia para a escola, não tinha realmente nenhum problema. Depois, quando eu fiquei maior, eu me lembro, essa chegada no colégio foi, assim, como era muito menino em casa, era muito, não tinha muito negócio de muito pudor, não tinha como, porque eram 5 crianças com 1 ano de diferença de um pro outro, às vezes menos, né? Meu irmão não tem nem 1 ano. Então era assim, era um no banho, tomando banho, outro na privada, outro escovando o dente, e na hora de dar banho, quando era, botava tudo enfileirado quando era pequenininho, então era um negócio que não era assim, muito cheio de pecado, não existia esse nome não. A gente fez primeira comunhão, eu e Ricardo, quando eu estava com 7 ou 8, e meu primo também, um primo que morava na rua. E a gente, esse negócio de ir para missa, quando eu fui para o colégio das damas, eu acho que foi uma marca muito grande, porque o negócio da religião foi muito pesado, assim, muita coisa ruim, muita coisa era feia, muita coisa era errada, muita coisa era pecado, que era um negócio que era desconhecido, essa coisa, né? E eu me lembro assim que tinha uma coisa que eu achei estranha, de vez em quando eu lia o Evangelho, a gente tinha aula de sábado, aí eu li o Evangelho que seria do domingo, e depois tinha uma confissão pública. E nessa confissão pública, eu nunca tinha pecado, então não é possível. E aí, brigou com seu pai, teve raiva de não sei o quê, barangou com seu irmão. Sim, mas isso é normal. Eu não falei disso, mas tem uma coisa que eu também gravei. Que uma vez aí a freira virou-se para mim e disse que eu tinha consciência laxa. Eu acho que existe esse termo no dicionário, acho que é frouxa. Mas eu nunca esqueci, né? Foi o primeiro, uma qualificação que me deram assim. E no colégio tinha muita coisa assim que era proibida, eu era uma aluna boa, mas era muito trelosa. Eu estava, às vezes, estava na fila fazendo brincadeira. Nessa época também conheci uma moça que ficou muito amiga minha, uma Lúcia, Bom Pastor Dias, e é minha amiga até hoje. Só que ela era bem comportada, tinha uma fitinha vermelha assim. A gente chamava para diferenciar. E a gente, eu nunca fui, não. Era colégio misto ou só menina? Não, só de menina. Depois, aí nessa época do colégio, tinha um negócio de uns jogos estudantis que a gente jogava, também tinha uns desfiles, que às vezes eu também desfilava nesse negócio de coisa, às vezes carregava a bandeira, às vezes era no carro. Eu não me lembro muito, mas outro dia, a semana passada, não, essa semana, na terça-feira, eu fui para a missa de Zaida, e ela é Magalhães e o Luiz Otávio, que era até médico, ele escritor, mas ele era primo de papai. E aí, o marido da filha de Zaida, que é Rosa, ele foi dessa mesma época. Ele disse que tem foto que vai trazer, mas toda vez ele diz, eu não me lembro. Eu me lembro que nas damas eu também tinha esse negócio, e acho que depois você está na história das damas. Não sei se porque ele tem das damas ou se foi depois. Mas tinha aquele negócio, tinha que fazer fila, tinha que pedir a benção à freira, era um negócio meio estranho, né? Tinha um negócio de um cumprimento que fazia reverência assim com as pernas, dobrava as pernas. E às vezes eu tinha até um certo nojo, porque a mulher tinha aquela roupa escura e tinha um bolso do ar, tinha muita coisa. Tirava a mão daquela, você não sabia bem, ficava assim meio
época no colégio? Assim? Teve uma vez que eu já fiquei com um boletim amarelo. Comportamento, aí passei o fim de semana de castigo no colégio. Amarela? Era boletim amarelo. Que é nota mediana, é isso? Bem ruimzinho, viu? Não, é nota não, Hoje é foi em vermelho, comportamento. Ah. Comportamento. Das bagunças que eu fazia na fila, chutava, não fazia a distância que devia. A senhora ficou na escola no final de semana? Passei. Dormiu na escola? Sim. É castigo. Sim, eu queria perguntar Tem a assim, história, sim, que eu esqueci, não posso esquecer, né? Aí um dia eu estava, o colégio cresceu, estava construindo, né, um parque lá, e aí a gente já mudou de aula. E tem uma menina que, na minha classe, que era uma menina muito estudiosa, Cristina Regadas. E me lembro de uma vez que ela era super estudiosa, era a primeira de classe, e quando foi um dia, eu me lembro, isso foi uma coisa que eu não tinha falado, mas eu não me lembro, era alguma coisa de matemática que ela fez de um jeito que eu disse, não, tá errado, tá errado. Aí não tá, a classe inteira, não, tá errado, viu, tá errado, tá errado. Insisti, aí mostrei que estava errado. Não me lembro mais exatamente o que foi não, mas foi assim, foi legal, porque sei quando tem a convicção que bate, às vezes, né, termina conseguindo, foi interessante. Mas aí um dia eu estava andando, tinha algumas coisas também que tinham umas pessoas, umas freiras que eram assim, que faziam a limpeza. De vez em quando elas diziam, elas foram para a Europa, foram morar na Europa, não sei o quê. Ficou registrado. E aí um dia eu estava indo numa parte mais antiga do colégio para essa parte nova, quando passa uma moça, assim, vai fazer uma pergunta para a freira, quanto é que ela tinha tirado, que ela achava que não tinha tirado uma nota muito boa. E essa moça era a Sônia Freire, e aí a freira virou-se e disse assim, como é que eu poderia não dar uma nota boa à filha de Gilberto Freire? Eu fiquei assim abismada, porque na minha cabeça podia ser filho de quem fosse, se merecesse uma nota para mim, tirava a nota ruim. Então já ficou aquela coisa assim, eu nunca esqueci isso. Muitos anos, uns 50 anos, acho que mais de 50. Assim, no colégio ficou essa marca, né, muito grande das coisas, da noção do pecado e coisa ruim, assim. Também, às vezes a gente fazia uma estrela lá, tirava o leite do saputi, fazia um chicletinho, não sei se vocês já ouviram falar disso, sai um leitezinho, você bota um pouquinho de açúcar e fica feito uma gominha de mascar. Umas fugidinhas assim da aula, mas era pouca coisa. Normalmente não. Tinha esse negócio de dar aula no sábado, ia ler o Evangelho do domingo. Depois das damas, aí eu fui pro Vera Cruz, fiz um ano de Vera Cruz. O Vera Cruz era religioso? Era religioso, mas era bem mais light. E tinha muito, a gente foi fazer o científico lá, inclusive essa menina, Ana Lúcia, que tinha estudado comigo no João Barbalho, que eu brincava na rua, ela também estava lá, e tinha a Liginha, tinha a Sheila, que depois foi minha colega na faculdade, Mourini, que fez arquitetura. E aí foi assim, foi um colégio bem interessante. A gente tinha muita aula de língua, a gente estudava latim, espanhol. Aí você acho que podia escolher francês ou inglês, eu não tenho certeza, mas nessa época eu já estudava na Aliança Francesa. Eu gostava muito de francês, achava uma língua muito bonita. Mas me lembro muito de estudar latim, de estudar espanhol, latim as declinações, aí descobri que meu nome é um nome em latim, por isso que é Carmen com N, e a terceira declinação e significa poesia, poema. Que lindo. É declinável, Carmen, porque assim, quando vai fazer em latim tem
você decora a terminação, se for com a letra A, aí faz A, E, AN, A. Se for na segunda, como era, aí a segunda aí Carmen era Carmen, Carmenes, aí tinha outras coisas que eu não me lembro mais como é que era não. Mas só que geralmente o plural não é um S, é com uma letra I. É campus, campi, né, por exemplo. Tem essas coisas assim. Aí foi engraçado quando eu descobri que o nome era uma coisa que existia, que era declinação. Como era na Aliança Francesa? A Aliança Francesa era mais ou menos perto lá de casa, era ali onde era, hoje não tem, junto num lugar ali, onde tem uma igreja, que tinha um convento, tem um colégio até hoje ali. E era, acho que era na Fernandes Vieira. Acho que era Fernandes Vieira, ali, junto num lugar que chamava Fratelli Vita, tinha uma fábrica de vidro e que vendia uns cristais aqui, era um Guaraná que tinha Fratelli Vita. Aí tem essa fábrica ali. Hoje ainda tem o prédio, se vocês passarem por ali. Não sei se vocês estão onde eu estou falando. Você vem vindo na rua Conda Boa Vista. Na esquina da Conda Boa Vista tem um colégio do lado direito. Aí você atravessa assim do lado de cá. Aí do lado de cá tem um convento que é um pensionato. E junto desse convento tem uma igreja, que é a Igreja da Soledade. Já sabe onde é? Sim, sei onde é. Pronto, é junto da Igreja da Soledade. Da frente da Igreja da Soledade tem um terreno, uma casa, uma construção antiga, que é onde era a Fratelli Vita. A cultura era por ali, a cultura francesa era por ali. Então não sei exatamente onde era, mas eu estudei bastante lá. No tempo, a época do ginásio, eu já estava estudando francês, aí continuei quando eu fiz o primeiro ano do 61, eu acho, primeiro ano científico. Daí eu viajei, aí morei, eu tinha assim, por conta de ler muito, eu achava que era muito importante a gente conhecer outros lugares e tal. Então você ficava pedindo ao papai que tem um negócio de ter festa de 15 anos. E eu não queria nada desse negócio, eu queria uma viagem. Não quero festa não. Então ele fez lá as contas dele e achou que podia bancar a minha ida e da minha irmã. E nós marcamos para ir em janeiro, acho que foi 61. Eu não acho, tenho certeza mais não das datas, mas a gente ia e quando ela estava para ir, ela ficou doente e não foi. Eu fui só com a outra moça bem mais velha que eu, que ia para o mesmo colégio. E quando a gente chegou lá, quer dizer, teve uma parada na Ilha do Sal, se eu não me engano, era avião da TAP. A gente levava umas bombadas de inseticida quando chegava em Lisboa. Aí tinha uma parada na Ilha do Sal, depois chegava em Lisboa, esperava um pouco, andei até pela cidade um pouco. Me lembro que comprei um casaco para mim, morrendo de frio, saindo da praia, né? Ah, eu esqueci de dizer isso. Nessa época papai já alugava uma casa para passar as férias lá e a gente muitas vezes ia para casa do meu tio, que era uma casa que tinha uma sala assim, tinha 4 quartos que davam para a sala, tinha um terraço enorme que cabia uns 4 deles, depois tinha uma garagem onde tinha mais 4 empregados para lá, e às vezes a casa estava cheia, um primo que vinha do Rio, aqueles que moravam na rua, e todo mundo se juntava lá. Às vezes vovó ia com a gente para o engenho, a mãe e mamãe, vovó Sônia. E aí quando ela disse, vovó, quando você for voltar para Recife, leve com você para casa do PCC. Aí era uma farra total e completa. Eu não sei como a gente não conseguia, acabou, se quebrou todo, porque tinha um lugar na casa que era assim meio alto, onde é a piscina de um hotel hoje, a área da piscina do hotel, derrubaram essa casa.
Aí na frente da casa ele era meio alto assim. Aí tinha um chuveiro bem grande, uma banha, e em cima tinha um negocinho de combobó. Em cima do chuveiro, na área, a gente pulava dali de cima na areia. Eu não sei como nunca uns 2 metros, mais. Não sei como nunca. Ali eu aprendi a nadar, boiar, tudo. As férias eram o maior sucesso, porque era assim muito primo, o pessoal que morava no Rio, e minha madrinha e meu padrinho tinham 6 filhos. E eles alugavam uma casa ali perto. Juntava aquela primaiada toda, era uma danação. Brincava-se, ficava na água, tem uma lembrança bem engraçada de CCC mandar pedir a moça para levar um lanche pra gente dentro d'água. Que era ficar uma piscininha e a moça levava manga numa bandeja grande de alumínio. E aí era assim um negócio tão interessante, porque a gente com água salgada, né, comia aquela manga assim, ficava um contraste o gosto, a manga ficava 300 vezes mais deliciosa do que já era. Todo mundo, todos nós primos temos essa lembrança. E, assim, é muito próxima. 5 anos, assim, os meninos de TCC eram maiores do que eu, ela perdeu um da minha idade, Maurício. Mas ela perdeu. E também a gente às vezes ia para esse engenho que ela orava, novo. E lá eu me lembro que a gente aí tinha um negócio de assustado, tinha umas doidices que a gente fazia que era querer fumar, e fumava, roubava cigarro de papai que fumava Astor, eu e meu irmão. Nesse lugar daí a gente às vezes comprava um cigarro, vinha num rolinho assim, 10, um cigarro Paraíba. Aí a gente lá para trás, onde é a Piedade hoje, tinha aquela área assim, não tinha calçamento nenhum, umas casas, depois tinha uma terra, uma coisa de barro, uma fileira de casa, talvez, uma segunda fileira ou terceira, mais nada do que isso. Aí era cajueiro, aí a gente ia pro cajueiro contar piada e fumar. Aí na hora de voltar procurava pitanga para não machucar a folha, machucar a folha, botar no bolso assim para ninguém sentir o cheiro do cigarro. Aí também tem uma coisa muito interessante, minha mãe disse, minha filha, você está fumando, né? Eu sei que você está fumando, estou percebendo. Quer fumar? Então fume em casa, não fume na rua não. Porque já é uma abordagem um pouco incomum, né? Não é bom e tal, mas você quer, não fume em casa, não fume na rua. Tava feio, né? Só fumar. E aí assim, foi muitas férias boas na praia. E aí o papai às vezes alugava uma casa que era de frente do Barra Redondo. E era uma casa assim, o terreno deveria ter uns 20 metros de frente, mais ou menos. Era um arame farpado só, não tinha muro nem nada. Então era ali, tinha um lugar que dava para jogar vôlei, o pessoal vinha jogar. E era o dia todo na praia. Antes, aí eu esqueci isso, tem uma mais interessante, onde é aquele edifício Júlio e Augusto, vovó às vezes ia para uma casa lá, que o chão era daquelas lajota, a casa era de taipa, não tinha água encanada, nem tinha luz, então a água era você não feito uma bomba assim, que você tirava uma água assim, o lugar de lavar a mão era uma coisa feita de ferro, aí tinha uma bacia, embaixo botava uma jarra, aí enchia aquela jarra, aí tinha um lugarzinho de botar o sabonete e a toalha. O sabonete ali, você lavava a mão, alguém vinha, botava a jarra. Aí terminei muitos anos. Depois eu passei fui visitar um museu, eu disse, tinha aquela peça lá, disse, meu filho, eu tô velha mesmo, porque essa peça de museu a gente lavava a mão na casa do vovó. Aí foi engraçado. Mas aí também, o mar já estava comendo e a casa ficava assim como se fosse botava os coqueiros na frente assim em pé, a casa ficava na parte alta, bem alta ali. Mas o mar já estava comendo, bem pertinho da igrejinha. Então foi assim, muita trela, muita coisa boa, assim, muita convivência com primo, com gente, outras pessoas. E o colégio, depois assim do Veracruz, aí eu acho que
Eu acho que foi em 61 eu viajei, passei 1 ano e pouco e 2 meses fora e voltei em abril, março, acho que de 62, aí fiquei 1 ano, 6 meses no colégio da Bélgica, esse que eu estava falando, né? Passei por Lisboa, comprei um casaco, fui pro colégio, me lembro assim, logo quando eu cheguei no colégio, como era um frio horrível. E com um negócio que era aquecedor, que botava um carvão, uma pedra, e eu tava com muito frio, eu fiz assim, aproximando, quando eu vi a mão tava tão fria que eu queimei os dedos todinho, tão próximo que tava, encostei mesmo, e o negócio era bem quente. E era muito frio que eu sentia. Também no colégio foi muito curioso, porque a gente tinha esse hábito de tomar banho todo dia, né? E as meninas lá não, tomavam banho geralmente 1 vez por semana. Tinha uma menina que era belga, mas que ela pintava o cabelo, era da parte flamenga, e ela ficava no banco da frente, sempre, de mim, na igreja. A gente, quando se ajoelhava, ela teve um tempo que ela estava com um sujinho aqui, aquele sujinho ficou vários dias e eu olhava no sujinho na menina. Ah, é, muito engraçado. Aí o pessoal me discriminava um pouquinho, porque me chamava de princesa, que eu tomava banho todo dia. Então, um pouco. Mas aí o pessoal às vezes explicavam que era o hábito daquilo. Né? Por que a senhora escolheu a Bélgica? Hein? A senhora lembra por que escolheu a Bélgica para ir? É porque era o mesmo colégio, que era o colégio das damas, entendeu? Era a mesma congregação. Então eles tinham a casa-mãe lá. Aí lá foi quando eu vi para onde é que iam as freirinhas para lá. Era mão de obra barata para as freirinhas, que eles chamavam de Marcelo, minha irmã. E elas iam para lá para fazer o servicinho de faxina. A promoção era mão de obra barata para o colégio. Na chegada desse colégio da Bélgica teve uma coisa muito engraçada, porque a gente tinha um passeio que fazia por uma montanha, era sempre por aquele caminho, sempre por aquele caminho. E foi a única vez na minha vida que eu fiquei gorda, porque a alimentação mudou muito, não tinha quase verdura, era batata, muita batata, atividade física muito diminuída, né? Então a gente brincava na rua, corria de bicicleta, não sei o que, perere, muita coisa. Então, também gostava de chocolate, comprava aquelas barras, meninas traziam para mim. E às vezes era uma barrinha de meio quilo em uma semana, mais ou menos. Então era um negócio perigoso. Mas um dia meus padrinhos foram lá me visitar uma vez, foi muito legal. Estavam viajando e foram lá me ver, passaram uns 2 dias lá por lá. Era numa cidade chamada Flona, bem pertinho de Liège. E tinha um rio que passava ali perto. Mas a gente, quando ia fazer o passeio, era aquele passeio pelo mesmo lugar sempre. Aí um dia eu pedi com uma menina, assim, acho que um Lili. Vamos em vez da gente descer assim, a gente desce da reta assim. E quando a gente foi chegando, a gente se atrasou um pouquinho, porque em vez de estar descendo por um lugar fácil, está descendo por um lugar escuro. É mais difícil, né? Mas aí a gente ficou um pouquinho para trás. Aí a Frida estava, onde é que vocês estavam? 2 meninas sozinhas aí. Horrorizada, que entendeu o que é que ela estava imaginando. Jesus, que cabeça nojenta. E ela pensou muito sobre o assunto. Já tinha acontecido isso uma vez na minha vida, quando minha prima voltou dos Estados Unidos, que minha tia encontrou. Ela chegou, ela estava falando um negócio muito interessante, e aí foi no banheiro, ela ficou falando e eu ouvindo. O que tá aí? O que é que vocês estão fazendo? 2 meninas sozinhas no banheiro. Eu estava acostumada com 5. Então essa noçãozinha ficou dessa mentalidade perturbada da pessoa, né? Que era uma coisa que a pessoa atravessou. Aí eu fiquei nesse colégio até a metade do ano. Foi assim, quando tinha
férias, algum feriado, Páscoa, não sei o que, às vezes o pessoal me chamava para ir para casa de alguém e a freira falava com meu pai, eles autorizavam, eu escrevia, enfim. Mas às vezes não tinha assim, ninguém, aí eu ficava sozinha naquele salãozão enorme, gigantesco mesmo, que era uma coisa de uns 5 ou 6 metros mais ou menos, imenso, 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 aquelas bancas de madeira, daquele tipo que é assim inclinado, levanta a tampa, bota as coisas dentro. E às vezes eu ficava vários dias ali escrevendo, ouvindo música e tal, lendo. Não tinha assim, época Natal, Ano Novo, eu acho que foi assim. Cheguei em janeiro. Não, teve, eu não sei. Ah, foi no carnaval. Vixe, Maria. Foi no carnaval. Eu cheguei em janeiro, fui no carnaval, as meninas não tinham aula. E depois teve a feriado da Páscoa. Mas eu algumas vezes fui para casa de colegas. E aí, quando foi em julho, eu viajei tinha uma prima minha que estava na Suíça, Ana Lúcia, e ela tinha um irmão chamado Paulo, e tinha uma amiga minha daquele Recife que foi também chamada TT, morava na Rua Benfica até. E a irmã dela era professora aqui da universidade, trabalhava no comitê de ética e morreu acho que uns 2 anos atrás com câncer. E aí a gente foi passear pela Suíça e pela França. Foi muito bom. Só teve depois assim, quando eles a gente ficou nesse hotel de Lausanne, aquelas coisas a gente conheceu. E aí depois eu fui com o TT para Paris. E em Paris a gente tinha ficado no hotel, aí o rapaz disse, não, vocês não ficam no hotel mesmo, que é o mesmo nosso, lá em Paris, só que a gente não sabia, né, o que era. Tá certo, aí quando a gente chegou lá, era um hotel daqueles de cinema, um elevador dentro, assim, aquele negócio dourado, aqueles que você vê em filme assim, um quarto gigantesco, banheira com perfume franceses. Vamos perguntar quanto é isso aqui, a gente ficou um dia. Não dá, era assim, um negócio de 50 dólares, sei lá. Acho que a gente tinha 200 mil dólares, uma coisa assim. Realmente era impossível. Aí a gente ficou uns dias em Paris e depois eu voltei para o colégio. Voltei para o colégio e aí foi um negócio bem interessante. Eu fui fazer um casal, Messier e Madame Lebon, que eram da parte, também da parte flamenga da Bélgica. Eu já tinha passado uns dias na casa dele, que ficou muito amiga minha, foi essa que desceu a ladeira lá comigo. E a gente, eles perguntaram se eles iam fazer esse passeio pela Espanha, iam de carro. Eles passavam o ano todo, trabalhavam, eles juntavam 10% do dinheiro todo mês para poder fazer uma viagem, assim. Todo ano tinha uma viagem de um mês. Aí meus pais tinham autorizado e eles já tinham, o custo deles ia ser muito pequeno, né? Porque eles tinham um quarto para ele e outro para Lili. E aí eu pagaria a diferença da pessoa no quarto e o negócio do carro, etc. Ou minha comida. Aí foi tranquilo. Eu fui com eles, foi muito legal. A gente foi pelo lado da França, Dijon, aquelas coisas. E depois fui descendo pela Espanha, absolutamente inteira, Alhambra, Granada, Barcelona não lembro, Barcelona não, mas Madrid com certeza. Depois a gente desceu, passou no lugar, na região de Sevilha, por ali realmente foi muito engraçado, porque quando eu vi aquele ritmo, né, do flamenco, era um pouco a alma da gente ali. E tinha negócio de tomar vinho, aí botava vinho naquele saco assim, tomava vinho assim, dava minha patinha e achava assim, foi meio estar em casa, assim, por aquela tipo de vibração, né? Depois a gente andou por uns lugares que chamavam Pueblo e era muito curioso porque
eles viviam no sistema de troca, o que eu não pensei que existisse mais, porque nem no Nordeste do Brasil tinha mais aquilo, né? Então eles moravam numa caverna, a caverna era pintada assim, a parte de fora pintada com cal, e do lado da caverna deles tinha a caverna do bicho. A caverna a gente entrou, foi conhecer, tudo super limpinho e tal. Não prestei, nem sei como é que era a parte de banheiro, mas devia ser foda, né? Claro. E aí eles, me lembro do pessoal falando, como eu tinha estudado no colégio, tinha estudado latim, tinha estudado espanhol, daí eu para enrolar lá no espanhol, e aí com esse 1 mês de convivência terminou mesmo saindo, ficando direitinho. E aí eles disseram que era bom, que a gente tinha sorte, que não sei o quê, porque estava passeando, tinha dinheiro, senão acho que quem tem sorte são vocês, que ainda não tem esse tal desse dinheiro e só vive com as coisas que tem necessidade. Dia de sábado aí, eu na feira trocava a coisa pelo que estava precisando, etc. Aí depois a gente foi subindo pelo lado esquerdo, né, do mar da Espanha. Me lembro de onde a gente foi no hotel, num lugar salvo engano, chamado Torremolinos. Então, uma piscina e pegou praia, foi legal. Depois a gente passou pelo País Basco. E aí chegou na França e voltou para a Bélgica. Foi um mês e pouco de viagem, mas foi muito legal. Muito bom. Depois dessa viagem, eu voltei para o colégio. Isso foi julho e agosto. Em setembro eu fui para a Inglaterra. A Inglaterra era o mesmo colégio, mas era uma cidade chamada Dorset. Foi engraçado. E como era o nome da cidade? Eu acho que era Sherborne, condado de Dorset. E era um colégio assim mais simples, o outro era aquela construção de pedra e tal, aquela meio antiga. E lá não era um colégio mais moderno, assim, mais no chão, um negócio como se fosse uma cortiça vitrificada, uns quartos, assim, uma coisa, acho que era até de madeira, não sei se era de madeira, de tijolo. E aí era num quarto que tinha muitas meninas, eu fiquei com as meninas maiores. Aí tem duas coisas assim que eu esqueci de falar. No colégio da Bélgica, enquanto aqui no colégio nas damas e depois no Veracruz, tem negócio do pecado, não sei o que, negócio de religião e confissão, que às vezes umas perguntas meio estrambólicas, meio diferentes, né? Se estranhava um pouco. Quando eu cheguei no colégio da Bélgica, como eu era das meninas maiores, aí sim fiz um curso lá de socorrista da Cruz Vermelha, que aprendi assim, noção de primeiro socorro. E padre falando para as meninas, aí dizia assim, se vocês resolverem ter relações, escolha aquele com quem vocês acham que vão casar. Eu falei assim, meu Deus do céu, lá um beijo é pecado, dependendo do que você sentiu ou não. Que negócio é esse? Então aí você começa a ver a relatividade das coisas e a adequação dos valores ao meio ambiente, né? Foi uma lição bem interessante, não devia ter esquecido isso, foi bem, meu Deus do céu. Então a história da menina que estava com um noivo, teve um acidente, picou uma vaca no caminho, enfim. Aí nesse colégio foi mais difícil para mim, porque eu não era muito proficiente em inglês, não. E também porque tinha aqui aquele coisa, que era uma coisa assim de campo mesmo, aquele verdão de campo, aquele negócio. Então me remeteu muito à minha infância. E assim, eu já estava com 16, 17 anos. E aí quando eu vi aquela coisa assim, fui brincar e correr, né? Assim, correr. E as meninas maiores ficaram muito espantadas, né? Porque não era muito próprio aquela coisa. Teve um entreverozinho aí com isso aí. Foi aquele espaço, assim, foi muito legal. Assim, o colégio, depois fiz muito passeio por ali por perto,
muitos lugares, o colégio mesmo propiciava muitos lugares. Atividades. Tem duas coisas curiosas, foi que eu estava, quando eu fui no banheiro, quando eu vi, eu tinha botado um verme. E aí, eu acho que eu segurei, eu guardei o verme, não sei lá, e fui falar para a mulher lá que eu tinha colocado um verme. Ela disse, oh meu Deus, vai um verme. Aí, como é? Eu disse, não, acho que eu tenho guardado. Aí, pronto, foi assim, o macaco do zoológico. Ele levava para o médico, eu disse, não, aí eu saquei que era uma coisa muito rara. Eu disse, acho que foi nas minhas férias da Espanha que eu peguei isso. Eu não queria dizer que era do Brasil, né? Que eu tinha chegado, era um ascaris, lombriga, a famosa. E aí eu tomei remédio e tal, não sei o quê. Essa foi a corridinha que eu dei da pradaria que teve esse negócio aí, que foi engraçado. O macaco no zoológico. E foi bom, foi um tempo assim, foi legal também. Aí depois chegou o tempo de voltar, aí eu voltei, passei uns dias na casa de um português em Famalicão, no norte de Portugal. E depois voltei para o Brasil, teve uma piada bem engraçada, que o português não avisou ao papai direito no telegrama a data do avião, aí quando eu cheguei no aeroporto, ninguém me esperava. Depois de um ano e 2 meses fora, né, ninguém me esperava. Bom, não tem problema. Eu peguei um carro, fui na casa dos meus pais. Ninguém. Fui na casa da minha avó, morava ali onde é a última construção que tem no Derby, perto do canal. Tem até um barzinho junto do lado. Era uma casa que ela alugava. Meu tio morava com ela. Cheguei lá assim. Aí chamei, apareceu o tio. Disse, não, fica aqui, durma aqui, amanhã eu lhe levo. Eu disse, não, tio, obrigado, mas eu quero ver o pessoal. E aí eu me lembro disso, que aí eu fui com o carro, aí era de noite, já estava escuro. Menina, mas era um calor. Porque quando eu desci do avião já era aquele bafo assim. Entrou aquele ar quente assim que eu achei que eu não ia aguentar, porque eu estava acostumada com outro clima, inclusive lá era inverno de novo, né? Então era. A gente no colégio, desse colégio da Inglaterra, a gente usava uma roupa, um sapato meio masculino, com meia, uma saia e usava uma gravata. Gravata mesmo, vermelhinha de marchinha amarela, eu acho. E aí assim eu achava, e aí o carro foi pela Avenida Boa Viagem até, disse, não, nós estamos na praia, nessa tal casa. A gente chegou lá, aí eu cheguei lá, foi aquele sucesso, né? Ninguém mais dormiu, pronto, aí eu cheguei em casa, voltei pra casa. Foi 62, aí 62 ou 3, acho que não, foi 62 que eu passei lá, 61 foi no colégio, 62 na Europa, no começo de 63, eu voltei pro Vera, não, foi 62, exatamente, 62 voltei pro Vera Cruz, fiz o 2º ano científico, e aí eu tinha desencontrado das minhas colegas, né, porque eu tinha perdido um ano. Foi muito difícil esse ano, porque eu tinha perdido a nota de tudo, de 2 vezes. Aí tive que estudar feito uma condenada para poder compensar e tal, conseguir não ser reprovado e passei. E aí quando foi nesse ano, também tem essa história interessante, acho que já no primeiro ano que eu estava no colégio, no Vera Cruz, eu gostava muito de cinema. E a gente ia muito para o cinema de arte. Aí escondia, tirava a meia, dobrava a manga no Vera Cruz não era comprido, não era curto. E tirava aquela alça que era feita um H assim, escondia e ia para o cinema de arte.
E aí em 62 a gente ia para o cinema de arte, mas também um grupo de alunas começou a ir para o Comitê de Miguel Arraes. Queria ser candidato a governador, e aí a gente ia lá e quem cuidava do comitê era Gregório Bezerra, um senhor assim de idade, delicioso, parecia um avôzinho, uma maravilha de gente. E no dia que eu vi na televisão aquela coisa da Praça de Casa Forte, eu fiquei absolutamente arrasada. Foi um negócio muito horrível. Mas aí a gente trabalhou lá e tal, e aí, de novo, a gente viu uma injustiça. Eu tinha um namorado, Eduardo Magalhães, e a mãe dele era inspetora seccional de Recife. Então, algumas colegas que iam comigo para o comitê foram expulsas do Colégio Veracruz. Tiveram que sair. Eu fui privilegiada por conta dessa coisa aí e continuei no colégio. Mas foi, né, uma lição também. Não pediu, nem intercedeu, nem nada, mas não quiseram coisa do colégio. Aí depois, quando 63 eu já comecei a trabalhar, e aí eu fazia o cursinho, fui para um colégio Carneiro Leão e fazia cursinho e trabalhava. Então foi uma vida meio puxadinha. Eu me lembro que eu tinha um horário diferente, às vezes eu queria estudar de noite, aí estava a bendita da televisão ligada com aquele barulho, todo mundo vindo, eu pedia silêncio, ninguém fazia, não sei o quê. Aí eu terminei arrumando o quarto que era do lado da cozinha, pedi a mamãe para dar uma ajeitada lá e botei lá um birô, uma caminha e um armário. Aí eu estudava ali. E na fase final, todo mundo estudando muito, o pessoal do cursinho, e eu trabalhando, estudando, tinha namorado, enfim, era meio complicado. Aí eu me lembro que assim, no fim, eu chegava do trabalho às 6 horas, logo eu jantava, aí depois eu ia dormir e acordava assim, meia-noite, 1h da manhã, aí estudava, e aí tinha um dia normal. A senhora trabalhava onde? No Tribunal Regional do Trabalho, eu fiz um concurso lá da Telégrafo. E até quando a gente ia para Piedade, por exemplo, eu pegava um ônibus de 4 e pouca da manhã e chegava, mas isso já foi depois. Acho que foi depois já, né? Quando eu estava na faculdade. E aí às vezes eu ia estudar na casa de meu primo, Maurício, que ele fazia vestibular para direito, era primo de papai, mas como o pai dele tinha casado 2 vezes, ele era da minha idade, a gente era muito amigo. Aí ainda é muito amigo. E aí eu me lembro ali perto da encruzilhada, um terraço bem legal, aí a gente tomava um negócio que eu não me lembro o nome não, que era para ficar sem sono. Café ou uma bolotinha lá, que eu não sei o nome não. Dexedrina, um negócio assim, era um troço, passava a noite estudando no outro dia. E aí eu estudei física, eu estava super bem, me lembro que eu ensinei muito a uma colega minha, que foi colega do Veracruz, e que ficou muito amiga, que ia passar férias no engenho com a gente, chama Mourinho, que era filha de ingleses. E eu até encontrei com ela no concerto, terça-feira. E aí eu ensinava física para ela, que eu adorava, achava uma delícia a física. Então para a gente era biologia, física, química e acho que uma língua. Não tinha português não. Aí física eu estava bem, química foi quando teve uma mudança grande da química, que
que era uma química, em vez de ser aquela química, era uma química já com não mais espacial assim, nos modelos, deu umas complicações aí. Depois viram que não dava certo, mudaram. Tinha matemática, lógico, né? Agora, não tinha matemática, era química, física, biologia e uma língua, isso aí. Aí biologia, eu lembro, foi uma coisa assim tão inteligente que eu fiz, porque quando eu vi que tinha uns insetinhos lá, tinha não sei quantos pedacinhos de pata, cada um tinha um nome, eu digo, não tem condição de... Aí eu estudei, esqueci esse pedaço e o resto que eu estudei e eu sabia mesmo. Tanto que eu sabia que em biologia eu só podia tirar no máximo entre 6 e 7, porque um terço, um pedaço lá daquilo, se caísse, eu não tinha como responder. E a prova era uma prova que era eliminatória. Então você fazia uma prova, se passasse, fazia outra, se passasse, fazia outra, se passasse, fazia outra. Isso foi no ano do cursinho. Aí no ano do cursinho eu fiz o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu fui pro Rio, para casa do meu tio, que morava na mesma rua que a gente morava quando eu era menorzinha, que ele tinha morado nos Estados Unidos, né? Lá depois ele foi morar no Rio. E aí eu me lembro que eu queria ir para um comício que tinha e ele não deixou. Foi aquele famoso comício que teve lá na Praça 15, ou não sei onde foi, no Rio, depois... nesse ano daí foi quando teve a eleição. Acho que a eleição era 15 de novembro, parece, sempre era 15 de novembro a eleição, e Arraes foi eleito, né? Mas ele só tomou posse depois, no começo do ano, acho que de 64, não sei. Eu não tenho certeza muito bem. E aí eu fiz o vestibular em 64, exatamente teve essa história do comício. Depois a gente começou as aulas acho que no começo de março. Em mal a gente começou as aulas, né, que era anatomia, histologia. Em mal a gente começou as aulas, era uma turma enorme. Sim, tem um negócio interessante, duas coisas interessantes. No dia do vestibular, último dia do vestibular era a prova de... Aí passei em química, assim, nota mínima era 4, também foi 4,1, ou foi 4, sei lá. Posso olhar nos negócios que eu tenho guardado. E aí o último dia era a prova de línguas. E aí, veja só a ingenuidade. Então, eu dei fila para Deus e o mundo. Francês eu escolhi e tirei 10, né? Minha média foi lá para cima, tirei uma nota boa em física. Em biologia só podia ser 6 ou 7, e química foi raspando. Aí fiquei com a média 6,1, como estava mais ou menos esperado. Acho que tirei 10 em francês, de fila 300 mil pessoas. E meu cunhado Sérgio estava lá e era para ser o trote da gente. E eu fui livrada do trote porque eu ia para um casamento de uma pessoa que é casada naquele dia, que é Edmundo Ferraz, que era professor de cirurgia daqui da universidade, e ele era casar com a filha do general Bandeira, que era o comandante da 2ª seção do Exército, que tal? Aí eu me lembro que eu estava, até o vestido que eu estava, ele tinha botado um colarzinho dentro da aí fui liberado e fui lá para o casamento nesse dia. Aí teve o trote. Quando teve o trote, acho que já tinha tido o golpe. Eu tenho a impressão que sim, porque eu estava recentemente com meus colegas lá na praia, agora dia 8 de dezembro, e eles estavam se lembrando que no trote já teve coisa em cima da gente. Então já deve ter sido depois do golpe.
Eu acho que o trote não era logo no começo. Eu não me lembro exatamente não. Eu só sei que teve o trote. E que eu não tenho muita lembrança desse dia não. Mas os meninos estavam falando algum negócio, que teve alguma que não podia e que botaram coisa pra cima. Não lembro. Pronto, aí depois foi um tempo assim da faculdade e foi muito difícil esse ano de 64. Uma turma com 160 alunos, mais ou menos, uma coisa assim. Muita gente, muitas mulheres, 30 mais ou menos. Muitos militares na turma, muitos militares, pouquíssima gente tinha carro. Aí tinha um ônibus que vinha, e aí eu estava trabalhando no tribunal. Sim, aí nessa história, depois desse comício, quando eu estive no Rio, tinha tido, eu não sei exato quando foi, teve alguma coisa assim com meu pai, que ele fez uma burrice muito grande. Depois do golpe, ele foi se candidatar a presidente do tribunal. Tinha que ter ficado quietinho na dele e foi se candidatar a presidente do tribunal. E aí começou um monte de perseguição, assim, porque ele era um cara que era ligado à RAIS. No dia do golpe ele foi pro palácio, estava lá e tal, então ficou marcado, né? E meu tio mais velho pedia ele para ele pedir demissão do cargo, renunciar, sei lá como é que era o nome, e outros amigos não. Aí ele foi para o Rio, passou um tempo grande no Rio, e aí eu fui no Rio, e os amigos, tinha um amigo dele, muito amigo, que era um juiz chamado Alfredo Duarte Neto, tinha um advogado da Justiça do Trabalho chamado Moacir César Baracho, que era muito amigo dele, um vogal lá também. E essas pessoas me procuraram e diziam: diga a seu pai que não peça demissão, que ele enfrente, volte, que aconteça o que acontecer, não sei o que, não sei o que. Enfim, aí eu levei assim. Acho que até naqueles papéis que tem, precisava ver se tem mesmo essa história. Eu sei que eu fui pro Rio e aí conversei, encontrei papai, conversei com ele, aí eu soube que esse juiz estava lá, Alfredo, ia chegar, e depois eu voltei para cá. E a gente recebeu, ele terminou sendo colocado para fora do tribunal, aposentado, acho que por força. E eu fui, teve um IPI, sei lá como é o nome do negócio que tinha aí, eu fui para uma comissão de inquérito. E o cara querendo insinuar que eu tinha encontrado o juiz lá, que é uma coisa fácil de você atingir a moral de alguém, é dizer que você estava de caso com o juiz, né? E o que eles queriam era uma história dessa. Não, eu sabia que ele ia, talvez até na época que eu estava lá, ele já tivesse, mas eu não encontrei, não. Mas aí o cara insistiu muito, eu fui muito feio, porque realmente não tinha encontrado. Mas o que eles estavam querendo era insinuar um negócio moralmente duvidoso, né? Foi muito chato. Acho que tá um desses papéis ainda aí, que eu guardei, talvez esteja. Então voltou, e aí volta para o negócio da faculdade, e aí aquele ano foi um ano muito difícil, depois 65, 64, 65. A senhora já estava envolvida em 64 com os movimentos? De uma certa forma, sim, porque a minha opção tinha sido o quê? Eu trabalhei no comitê de arraiz. No dia da posse, eu fui com uma colega do Tribunal do Trabalho, da minha menina até de Maceió, a gente foi nós duas para a posse, aquele mundão de gente, quando ele subiu no posto na frente do palácio para discursar para as pessoas, aquela maior vibração. A vibração que você via no campo, a vibração que você via, a esperança das pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham direito, que não tinham praticamente nenhum direito, né?
Então assim, você viu o pessoal vibrando assim com a caneta, um radinho de pilha no bolso, uma canetinha esferográfica, assim, bitzinha e tal, aquela coisa assim, bem. Aquela coisa da esperança que eu vou muito com. Assim, se meu pai era da Justiça do Trabalho, então ele tinha uma visão um pouco diferente do mundo, né? Para defender a pessoa que tinha, cujo direito não estava sendo. Então essa coisa ficou assim, muito forte. E aí já tinha aquela marcação, né? Porque tinha votado em Arraes, aí não sei o que, aí começa coisa, aí golpe, comunista, e assim, esse dia, essa época em 64, também, foi mais ou menos de novo como sair do colégio livre para o colégio das damas e conhecer o que era feio e errado e pecado e coisa ruim. E aqui de novo foi uma coisa assim, meu mundo virou totalmente de cabeça para baixo. Assim. Todos os valores, todas as pessoas que eu achava legais, que eu achava importantes, que eu achava que, inclusive um padre que trabalhava com o Andréa, que era da JUC, não sei o que, Juventude Universitária Cristã, eu também já tinha sido da JEC, enfim, todas essas pessoas assim, que pensavam um pouco mais no outro, não era tudo comunista, um negócio assim. Aí tinha gente que era torturador, ia para a missa e comungava. Tinha um tio meu que era seco com dinheiro, que deixou os camponeses lá morrendo de fome e que saiu até no jornal, os caras comendo rato do campo também, ia para a missa dentro do meu campo. Olha, foi uma coisa enlouquecida. Então foi quando eu soube de tortura, soube de maltrato, de perseguição, que tinha acontecido muitas coisas. Meu cunhado Alexandre foi preso, ficou lá em Olinda, várias outras pessoas, muita história. Tinha um cara que trabalhava com a rádio, que ele era de uma secretaria, e uma tortura terrível que fizeram com ele foi botar uma lata de manteiga em cima da cabeça, e o trabalho do recruta lá era ficar o dia inteirinho batendo na madeira na lata durante sei lá quantas horas. As histórias de afogamento de gente, as histórias de pegar uma pessoa e praticamente enterrar num buraco assim, deixar só uma parte do corpo fora, melar a pessoa toda de mel para o braço, lógico, estava preso, para a formiga vir e ficar mordendo ele, ou fazer a mesma coisa, mas não botar o mel, mas botar os tampos para fazer manobra ali no pátio. Enfim, mil histórias, mil coisas horrorosas, mil negócios assim, terríveis. Então foi muito pesado. Foi pensar muito assim. E aí começou o negócio na faculdade, eu comecei uma atividade como representante de turma. Eu acho que, não tenho certeza, mas acho que fui a primeira mulher, não tenho certeza, mas acho que eu já ouvi falar isso, não tenho certeza não. 42 anos formada, quer dizer, para 64 agora fazem o quê? 40, está quase em 2012, né? 64, 74, 84, 94, 2004, 2014 faria 50 anos, né? 40 quantos anos, 46, 47. 47 ou 48, né? Então bastante tempo, né? Não dá para lembrar total, mas foi. Aí depois desse negócio, aí comecei trabalhando no DA, depois do DA, e aí a gente tinha que ter alguma coisa. Teve uma história que eu contei, mas eu não tinha me lembrado de falar para você. Então, como não era permitido ter DA, o que é que a gente fazia? Os representantes de turma se juntavam, de todas as turmas, eram 6 turmas, e 2 ou 3 por turma. Eu não me lembro, acho que eram 3, porque aí ficavam 6, 3, 18. Então isto virou o DA. Foi a forma, o DA era tudo proibido. Associação proibida, gente
vigiado, tinha um cara que morava aqui em cima, lá daquele fim desse prédio, ele morava com a família aqui para poder vigiar. E aí a gente se reunia e aí tomava as decisões, levava as decisões da classe, fazia discussão na classe, e aí levava a discussão para esse conjunto, aí terminava. Isso virou o DA, foi uma forma e como eu conhecia muita gente, nasci e me criei em Recife, assim, tinha muita gente conhecida, várias pessoas, assim, pai de colega meu, era professor e não sei o que, então eu fui uma das que saía recolhendo dinheiro por aí. Chegava, pedia dinheiro para os professores, com jornalzinho para rodar no mimeógrafo, não sei o que, e realmente a gente conseguia um dinheirinho. Depois, o DCE continuava funcionando. E aí teve a eleição para o DCE, tinha, assim, a gente tinha uma ligação com o Partido Comunista. E até eu falei, quando eu falei ontem, assim, a cidade era outra coisa. Teve essas histórias dessas cheias, aí aquilo às vezes mobilizava a gente um mês, porque era coisa terrível, né? Me lembro que teve uma cheia grande, não sei se foi em 64 ou 65, não me lembro mais a data não. Acho que teve muita gente desabrigada na faculdade de Direito e que a gente ia ajudar. Mas eu me lembro que nessa época, aí a gente saía da cidade, eu saía da cidade e vinha para uma reunião aqui na Várzea, na Praça da Várzea. E depois voltava para casa de ônibus. Então, de noite não tinha planta, né? Depois, também não sei precisar a data, acho que já foi mais depois ainda. E tinha outras organizações de esquerda, mas isso foi mais para adiante um pouquinho. Aí depois eu fui para o DCE e eu esqueci de dizer que tem uma pessoa que era da faculdade de engenharia, várias pessoas eu conhecia, mas tinha um especial, tinha meu cunhado, que tinha sido da faculdade de engenharia, Alexandre Magalhães, ele era assim, uma pessoa muito conhecida, mas que tinha uma pessoa que eu conhecia muito, que era Cândido Pinto de Melo, que foi professor da minha irmã de matemática durante muito tempo. Então, antes de ter uma ligação política, a gente já tinha uma ligação afetiva muito grande. 65, eu acho que foi meio esse negócio aí do comitê de comissão de representante de turma, que virou o DA. Em 66 eu sei que teve um problema de excedente, que era assim, você tinha tantas vagas na faculdade, mas tinha uma média. Aí tinha gente que tinha feito a média, mas não tinha vaga. Então essa aí foi uma briga no Brasil inteiro, e muitas dessas pessoas, isso foi 65 e 66. Acho que teve esse negócio de excedente. Ou 65, 66, ou 66 com certeza. Não sei se 67 teve. Aí foi uma briga muito grande. Aí de novo era recolher dinheiro com o professor, fazer papelzinho, não sei o que, não sei o que. 67. Aí eu estava já no DCE. E aí eu era da chapa de Cândido. E aí a gente conhecia, saía, ia em outras faculdades, ia fazer, conversar com o pessoal, levar notícia, chamar para a assembleia, não sei o que, não sei o que. Depois, 68, aí teve assim algumas coisas já de passeata, foi mais em 68, né? Já teve bastante passeata que a gente saía, marcava na cidade. Aí lá vinha, tinha um negócio de cavalo, que botava cortiça, ou botava bola de gude para o cavalo levar queda, não sei o que, não sei o que. Sempre me lembro das passeatas, terminava geralmente ali na frente do mercado de São José, com Marcelo trepado numa caixa de verdura lá, ou de fruta, ou de alguma coisa, de uma grade assim.
fazendo um discurso, e lá vinha a polícia, corre, não sei o quê. Teve uma vez que eu sacudi uma pedra. E aí os caras me pegaram e fui presa. Aí depois vinha, que soltava. Depois teve várias prisões assim, negócio de passeava. Ficava lá, passava a noite, isso aqui, depois voltava. Na minha casa as pessoas ficavam apreensivas, mas também não, como eu disse, né, era um negócio muito interessante, a liberdade, nunca teve essa intenção de você. Meu pai sofreu muito preocupado quando eu comecei a namorar, mas eu tinha aprendido a lição direitinho, não era assim, tinha até medo, né, de casar e tal, era só com aquela vivência. Algum dos seus irmãos participava? De atividades políticas? Participava. Inclusive a gente tem uma amizade com os filhos de Arraio. Meu irmão tinha uma amizade muito grande com o Zé Almino, com a Ana Lúcia também. Ana Arraes. É Ana Lúcia, né, o nome dela. E a gente tinha assim muita ligação. Porque eu esqueci de dizer, mas quando eu era menina, não existia televisão. Então todo dia as pessoas jantavam cedo e se visitavam de noite. Uma ia na casa da outra. E isso foi uma besteira não ter falado isso. Mas eu acho que meu mundo de cabeça começou com isso aí. Me lembro perfeitamente na casa que eu morava na Torre, que aliás hoje está na minha casa, tinha um sofá, que até hoje está inteiro. Por incrível que pareça, com a palhinha original de quando meu pai e minha mãe casaram em outubro de 42, a palhinha ainda está lá. E eu me sentava ali, naquele cantinho, ficava ouvindo as conversas, assim, era uma viagem. E aí falava de política, de música, de ópera, de cantora, de guerra, de não sei o que, era muito interessante. Então, assim, e quando a gente fez o sorteio dos móveis, que aquele móvel ficou assim pra mim, eu me lembrei, ai, que coisa boa, que ótimo, porque foi assim, uma abertura do mundo, né? O discurso, que é o fato de eu gostar de ler também, né? E mais essas coisas, né? Cada pessoa interessantíssima, muito. Tinha as histórias do pessoal que estava lá, que ia lá, que aparecia lá em casa, para encadernar o livro. Aí depois a gente vai achar o que era alguém que estava desempregado, provavelmente por problema político, e o ofício dele era encadernador. Você pegava aquele livro comum e botava feira de couro, umas coisas douradas, que era a forma de dar sustento para aquelas que eram muita gente. Aquele negócio de 12 metros quadrados de livro é bastante, né? Então tem muito assim. Eu até tenho acho que Guerra e Paz, acho que eu encadernei, acho que tem até meu nome, minhas 3 letrinhas. Não sei se o de papai era SF, e acho que eu tenho assim. Não tenho certeza, vou até olhar quando chegar em casa. Acho que é Guerra e Paz. Então foi assim, muita coisa, né? Interessante. E na faculdade também, assim, muita gente ajudando. Depois aí teve o negócio do DCE que eu vinha para as reuniões, e quando eu chegava nas reuniões era tão engraçado, né? Parecia um monte de carneiro, né? Assim, fulaninho dava o voto dele e a pessoa, em vez de falar do voto, expressava voto com o doutor fulano, voto com o doutor fulano, geralmente era Marcioneiro Lins. Uma coisa interessante é que depois que o pessoal descobriu aí nos arquivos, na faculdade, e viram quem eram os dedos duros, etc, etc, a gente sabia de tudo. Mas quem era, não precisa não. Fulano da Cama, Cicrano, né? Marcioneiro era um deles, e tinha professor de terapêutica, tinha mais outros, agora eu não lembro exatamente, né? Tinha o pessoal da ciclopedêutica, tinha alguns. Como é que você sabe? Você sabia, não sei exatamente como é que era, mas já vi pela atitude, né?
o Marcionildo fez trouxe um cara do Paraná para cá, para fisiologia, tinha um tio que era titulado, que era catedrático naquela época, Nelson Chaves. Eu esqueci de dizer também isso, né? Tio Nelson era padrinho da minha irmã, da terceira. No ano de 63, que eu ia fazer vestibular em 64, eu não fui visitar a filhada nenhuma vez, para não ir lá em casa e evitar coisas, nem meu pai foi nenhuma vez na casa dele, preservando porque ele era a pessoa que fazia a prova de biologia, né? Ou uma das, a gente não sabe, que é a pergunta. Então, bom, aí teve assim muita coisa em 68, né? Muitas aquelas coisas de passeata. Tinha uma prima minha que participava, que é filha do irmão do meu pai, que é praticamente gêmea dele, e que ele era tão louco por essa irmã que meu nome é igual dela. Idêntico. Só ficou diferente porque ela casou e botou um aditivo, né? Eu não mudei o meu nunca não, mesmo quando eu casei. E aí, e essa minha prima participava e a gente era parecido. Então algumas coisas que aconteceram eu ganhava fama dupla, porque era ela e pensavam que era eu. Mas algumas coisas era eu mesmo. Então, As atividades vocês faziam fora comida? Ia nas outras faculdades, conversar e não sei o que, assembleia, que legal, lá vem a polícia, sai tudo correndo, aquelas coisas. A senhora lembra de cursos que tinha organizações assim bem expressivas, cursos aqui na Universidade para a Medicina? Não, tudo, menina. Era tudo. A engenharia, sem dúvida alguma. Geologia, que era na esquina da minha casa, ali no Bosco, onde agora é um negócio de bombeiro, né? Eu acho que é polícia, é uma construção bem bonita que tem defronte da Orlando. A escola de geologia era ali. Tinha a Católica, tinha a FAFIP, tinha a FAFIPinha, a Faculdade de Filosofia era na cidade. E esses cursos eram bem expressivos nesse Sem dúvida, a gente ia em tudo, cara, porque era do DCE, tinha que ir em tudo, né? Medicina nessa época era já aqui? Ou era... Já era aqui. Medicina mudou pra cá, eu acho que em 60 ou 61. Lá no quadro a gente vê, tem lá na frente, fala. Diz que o prédio foi fundado em 58. Então... Mas aí demorou um pouquinho pra vir, né? Eu sei que quando eu fiz vestibular, foi aqui, já tinha esse negócio. E aí esse Marcionildo trouxe esse cara esse Ladowski pra cá, com a equipe dele toda, inclusive os alunos de pós-graduação vieram pra cá. O pessoal veio do Paraná para tirar os comunistas da fisiologia. Tio Nelson, eu acho que não tinha uma mentalidade socialista, mas ele não era uma pessoa, era uma pessoa de uma cabeça aberta, assim, falava muito de nutrição, desnutrição, mas ele não chegava lá na causa exata, não. Mas assim, ele, com essa cabeça aberta que ele tinha, então tinha gente que era comunista, como Naide e outros que trabalhavam com ele, acho que Paulo Saraiva também, Fernanda Aguiar e tal, e outros, então era um incômodo e queriam tirar ele daqui. Conta uma história que o Ladowski veio o departamento, não sei se é verdade, talvez seja possível, né? Aí quando mostrou aqui, aí o Nelson mostrou, essa é a minha sala, aí o cara disse, essa vai ser a minha, na lata. Aí fizeram muita confusão aqui, foi muita perseguição, muita coisa, e terminou ele saindo e criou o Instituto de Nutrição. Me disseram que, por coincidência, essa sala era dele, eu não sei se é verdade. Do seu tempo. Que era nessa lugar daqui, eu não sei se era verdade. Não tenho noção não. Uma vez o pessoal da fisiologia, da nutrição, estava procurando um birô que tinha sido dele, e aí alguns funcionários antigos conseguiram localizar, e aí eu levei esse birô para lá, porque tem uma salinha lá para ele.
Mas foi pesado o negócio, foi muito pesado. Então, depois aí quando a gente fez do DCE, eu vinha para essas reuniões e tem aquela história, né? Que assim, parecia um bando de amém, botando de acordo com aquele. E tinha uma coisa assim que eu fumava, todo mundo fumava, e as pessoas, alguns ficavam chateados, né? Quando a mulher fumando. Como eu não tinha esse problema, então aí, se eu quiser fumar, posso em casa, quando fumar na rua, aí, era mais um só. E eu não me lembro exato, eu sei que era um lugar bem grande na reitoria, mas não era onde é aquela sala dali de cima, não, era um negócio maior, eu não sei exatamente. Aí eu sei que eu vim para essa reunião representando o DCE, depois a gente fez uma eleição para a UEE ilegal no fim de 68, começo de 69. E nessa não me lembro qual era meu cargo no DCE, não sei, não me lembro mesmo. Sei que na UEE alguns me disseram que eu era vice-candidato, mas eu acho que não era não, porque de qualquer modo não era bem um cargo para mulher, né? Cargo de mulher seria secretária, eu acho que era o máximo que a gente podia aspirar naquele tempo. E assim, aí, tem um fato muito interessante, se vocês forem, quando vocês forem sair, eu vou mostrar a vocês um anfiteatro que tem ali, que se chama Adélia Rappen, que era o nome de uma moça que era uma senhora, que era secretária da Faculdade de Medicina, e o sobrinho dela era colega de turma da gente, Edson Matem, morreu. Como a turma era enorme, era uma sala absolutamente enorme, e ali a gente fazia muitas assembleias. Vinha gente dos cursos, ficava todo mundo de pé. Não sei se tinha carteira fixa no chão, no pregado, não me lembro desse detalhe não. Eu sei que nesse dia que ia ter eleição das pessoas que iam para o Congresso de Biúna, estava aqui um cara chamado Jason, que era um cara que a gente sabia que era da direita, e tinha o pessoal da AP, e tinha o pessoal PCB, depois teve a ruptura com o PCB, e aí virou PCBR. Eu tive um trabalho nesse negócio aí também, que fui eu que datilografei a apostilinha do Regis Debris. Todinha fui eu que datilografei ela, porque eu tinha minha experiência. Sim, aí numa altura dessa aí qualquer eu pedi demissão do trabalho. Eu não sei se foi exato aí ou foi um pouquinho depois, porque não estava dando mesmo, não dava para conciliar de jeito nenhum. Aí eu fiz essa coisa. Não sei como era o nome não. Isso foi mimeografado e distribuído. Eu me lembro exato onde eu fiz, era numa casa de um casal que tem uma criança pequena, eu ficava lá hoje, trabalhando, dormia lá às vezes. Bom, enfim, isso aí saiu. E aí, nesse dia da eleição, quem foi escolhido daqui fui eu, Marcos, mais uma outra pessoa, não sei se foi Humberto. Humberto era do DA e ele também escrevia sobre cinema, muito interessante. Fazia crônicas de cinema, comentários sobre cinema no jornal. Mas nesse dia tinha muita gente e esse menino Jason, ele estava com o olho completamente vermelho. Eu não sabia nem o que era, mas depois eu vim a imaginar o que é que fosse, né? Que ele ia estar drogado. Era assim, vermelho, os dois. Às vezes a gente fica, né? Bota uma lente de contato, eles ficam. Era os dois bem vermelhos.
E estavam querendo ir. Então a ida para o congresso foi um negócio danado, porque a gente foi de ônibus, não podia sair, cada um ia num ônibus diferente. Eu me lembro, esse episódio é incrível, que eu levei um livrinho assim pequenininho, acho que é alguma coisa de Mao Tse Tung, salvo engano, não sei exatamente. Aquele livro vermelho. Não sei, eu não vou dizer, mas acho que era. Chegou a uma certa altura, eu não podia ir para o congresso com aquele negócio de chegar em São Paulo, eu enfiei o livro entre um banco e outro, e o livro ficou lá. Bom, e aí eu preciso. Aí a gente chegou em São Paulo, tinha um encontro, que aí tem alguém que ia explicar como é que a gente ia fazer para chegar lá, não sei o que, não sei o que. Como foi esse contato, assim, que a senhora ficou sabendo que ia ter o congresso da universidade? Não, todo mundo sabia, porque o DCE sabia, o pessoal da UES sabia. O pessoal da UES sabia e tinha que fazer as assembleias para mandar os representantes, né, para o congresso. E aí aqui saiu, tenho certeza que foi Marcos e eu, mas teve mais outra pessoa que eu não estou nem lembrando, se foi Nelson Tadeu, eu não sei quem foi. Enfim, aí a gente foi, teve essa história do negócio do livro. E a gente foi pro congresso. Quando a gente chegou lá, foi um negócio, aí chegou no local, fui levado para lá, era um descampado, assim, aberto. Tinha um lugar, algumas construções, uma ou duas, tipo casa de bicho, coisa assim, tipo cocheira, coisa assim. Uma casinha também. E um riachinho, tinha umas matas assim em volta. Tinha um lugar que eles fizeram que era a fossa de banheiro, né? Que era um buracão com as tábuas em cima, com um buraquinho assim para você fazer xixi ou defecar. E um frio, mais um frio gelado, aquela umidade, a gente dormia no chão, aí tinha feito um anfiteatro assim, cavado no barro, como se fosse uma escada, mas que era de barro, né? Assim, dessa madeira, e a gente dormia. Sei que uma certa hora eu dormi, tinha gente de odontologia, muitas pessoas de várias faculdades. Eu dormi, comecei a dormir nesse negócio aí, acho que no primeiro dia. No segundo dia eu fui dormir numa dessas casinhas. Eu me lembro que eu dormi junto de Cândido. E foi assim, um frio danado. Eu acordava muito cedo, aí eu me lembro muito bem, acho que teve uma reunião de noite e tal, não sei o quê. E aí quando foi de manhã, quando eu vi, já eram uns caras com um chapeuzinho, um chapeuzinho, acho que era de plástico, sei lá o que, azulzinho, dando tiro. Levou todo mundo preso. Quantas pessoas tinham no congresso em média, senhora? Acho que umas 300 por aí, ou mais. Mas logística assim, foi comprar pão na padaria, acabou-se o estoque de pão da padaria, entendeu? Assim, um negócio meio. Enfim, aí a gente foi para um frio, sei que um menino que era, acho que o nome dele é Vitório, era lá do Paraná, me deu um cobertor dele, tem esse cobertor até hoje, ou entregar na unha, né? Foi interessante. Tá guardadinho lá, tudo bonitinho, lavado. E aí a gente foi e ficou esperando muito tempo, porque eles não sabiam quantas pessoas tem que levar para São Paulo. Aí teve que providenciar e a gente ficou em cima de umas madeiras que tinha assim, tem até uma foto, né? Acho que naquela. Vocês sabem onde tá aquela revista? Ah, ele tem encadernada aí em cima. Essa aqui, né?
pronto. Acho que dá pra ver aqui que a gente ficou em cima de umas madeiras. Aqui. Tá vendo? Olha a história aqui, ó. Tá vendo? E a gente ficou nesse lugar daqui, todo mundo, boa parte das pessoas, assim, enrolado no cobertor. Muito soldado, daí levaram a gente pro presídio Tiradentes. Antes a gente foi identificado, tirou foto, só de rosto, botou um número aqui, depois tirou foto do corpo inteiro. Eu me lembro, eu fui tirar foto e eu fiz assim com a perna, pra ficar coxinha. Travessuras com a perna. E então pronto, aí depois a gente ficou um tempão preso, muita gente começou a sair, depois o governador daqui aceitou receber os estudantes de volta sem ser preso, foi uma coisa incomum, né? Era Nilo Coelho. E a gente veio, chegou de ônibus na Praça do Derby. Só que, você não vai acreditar nessa história. Quando eu entrei no ônibus, aí fiz assim, o livrinho estava lá. Eu estava sentada na mesma cadeira, no mesmo ônibus e botei a mão no livrinho. De novo, eu não queria deixar o livrinho ali, mas também não podia sair com aquele livrinho. Aí, que a mãe de uma menina que tinha sido presa também, quer ficar? Não quero não. Aí o livrinho voltou para lá, para o lugar. Eu disse, não, que eu não queria não. Podia complicar mesmo, né? O livrinho voltou para lá. Então foi isso. Foi muita coisa estranha, né? No presídio a gente fez uma organização diária de atividades, né? Assim, para não ficar a hora de fazer ginástica, a hora de alguém ler, a hora de estudar, a hora de Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Então lá, passou, não sei quantos dias foram, foi um pouquinho de dia, né? Uns 5, 6. E a gente ficou num presídio que era um presídio de preto, como botaram as mulheres lá. Tinha a sala, era mais ou menos o tamanho disso aqui, talvez um pouquinho maior, e tinha uma privadinha só. Pronto. Não sei se era privada ou feito um buraco, isso eu não me lembro mais não. Mas aí a gente se organizou lá e teve que fazer atividade assim, até voltar. Aí voltou, quando foi esse congresso, isso foi em outubro, né? Fim do ano. Deixa eu dar uma paradinha aqui, eu vou ter que abrir.